E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Sente-se com a Bíblia aberta, por favor. Eu quero te trazer da parte de Deus. O Senhor me deu nessa tarde essa mensagem. E o tema desta mensagem é: Deus agirá depressa. Deus agirá depressa. Você pode repetir com fé? Deus agirá com pressa. Irmãos, após Jesus falar da sua segunda vinda, ele menciona a sua segunda vinda no capítulo 17. Chega o capítulo 18, ele então começa a dar esta parábola do juiz iníquo. Conhecemos ela dessa forma: o juiz que não era um servo de Deus, ele não era um servo de Deus. Jesus então, ao falar da sua segunda vinda, inicia aqui no capítulo 18, verso 1, esta parábola, e é justamente no versículo 1 que nós encontramos a chave principal do propósito da parábola. O verso 1 é o tema central do propósito da parábola de Jesus nesse texto. Se você olhar aí na sua Bíblia, por favor, versículo 1 vai dizer: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, qual o propósito de Jesus ao dizer esta parábola para o povo, para os seus discípulos? O propósito era dizer a eles que eles deveriam orar sempre, e que eles não deveriam nunca desfalecer. Esse desfalecer também pode ser traduzido por desanimar. E o que nós temos visto muito hoje no meio dos crentes é o desânimo. Crente desanimado de vir para culto, crente desanimado de orar, crente desanimado de ler a Bíblia, crente desanimado de fazer teologia, crente desanimado de fazer jejum, consagração, crente desanimado de trabalhar na obra de Deus, crente desanimado de fazer parte de algum departamento da igreja, de ajudar a igreja, de evangelizar e assim por diante. Parece que uma onda de desânimo tem tomado conta de muita gente. E muita gente que, se você conversar e falar assim: mas por que esse desânimo? Eles não sabem dizer por quê. Ah, não sei. Sei que eu estou desanimado. Ah, não sei. Eu sei que eu estou desanimado. Eu não tenho mais aquela gana, aquela vontade. E Jesus está dizendo: sabe por que o desânimo vem? O desânimo vem porque a oração acabou. O desânimo vem porque a oração diminuiu. Mas eu não tenho ânimo para orar. Ore sem ânimo. Eu não tenho vontade de orar. Ore sem vontade mesmo. Eu não tenho disposição para orar. Ore sem disposição.
Porque no momento em que você orar sem ânimo, no momento que você orar sem vontade, no momento que você orar sem disposição, a vontade vai vir, a disposição vai chegar, o ânimo vai se tornar presente e o desânimo vai embora. É igual mais ou menos assim, digamos assim, dizem que comer e coçar é só começar, não é assim que falam? Então às vezes alguém põe um prato de comida diante de você e você fala assim, não estou com ânimo, não estou com vontade, mas começou a dar a primeira garfada, a segunda garfada, da terceira em diante parece que o ânimo chega, parece que a fome aparece, não é assim? Parece que de repente aquela vontade de não querer passa a querer, porque de repente o sabor é bom, de repente o cheiro envolve, de repente algo lá dentro do estômago dá um alerta e fala assim, manda mais, tá bom, manda mais, e de repente aparece e você come. Assim é a oração. Oração você não espera ter vontade para orar, você não espera ter ânimo para orar, você não espera querer orar, você ora sem ânimo, sem vontades, você ora, assim como você come, assim como você toma banho, assim como você luta com a vida, você deve fazer da oração uma prática disciplinar do dia a dia da sua vida cristã. Mas o objetivo não é esse, é apenas explicando por que Jesus escreveu essa parábola. Agora observe o verso 2, o versículo de número 2 diz assim, havia numa cidade um certo juiz. Jesus não poderia falar, havia um fariseu? Jesus não poderia falar, havia um general do exército romano? Jesus não poderia falar, havia um pastor de ovelha, do campo mesmo, do mato? Jesus não poderia falar, havia um ferreiro, havia um carpinteiro? Ele poderia usar qualquer outro tipo de profissão. Por que ele fala juiz? Por que ele vai usar esta parábola para mencionar de um juiz? Porque o juiz aqui nessa parábola representa aquele que tem autoridade, aquele que tem poder de tomar decisões que uma pessoa comum não tem, aquele que pode fazer o que o ser humano normal não vai fazer, aquele que domina leis e pode executá-las para que seja cumprido a sua vontade, a sua sentença e o seu julgamento. Então esse juiz, ele está representando na parábola uma autoridade. Então Jesus está falando assim, havia na cidade uma autoridade. Só que essa autoridade tem duas características nela. Primeira, ela não teme a Deus, não tem temor nenhum. O temor é aquilo que nos impulsiona a não errar. O temor é aquilo que nos dá a sensação de que, toma cuidado, porque nós vamos ter que prestar conta de tudo que fazemos. Então o temor é benéfico para o crente. Mas esse juiz não tem temor algum, ou seja, ele não pensa duas vezes antes de fazer maldade com alguém, porque ele não tem esse freio, ele não tem esse controle de censura. Se ele tiver que fazer mal, ele faz, e ele não teme ninguém, e ele faz mesmo. Segunda característica dele é que ele não respeita homem nenhum. E se ele não respeita homem nenhum, não importa quem sejam esses homens, podem ser doutores ou não, podem ser ricos ou pobres, ele não está se importando com isto. Se ele não teme a Deus, se ele não respeita homem, você acha que ele vai se preocupar com uma viúva? Você acha que ele vai temer a Deus por causa de uma viúva? Você acha que ele vai temer ou respeitar por ela ser viúva e necessitada? Se ele não faz isso com Deus e nem com os homens, quanto mais com uma viúva. Jesus está deixando claro o que no versículo 2? Que esta autoridade é uma autoridade que se julga acima de tudo e de todos. Agora o versículo 3 vai dizer assim, que na mesma cidade havia uma certa viúva. E esta viúva ia ter com quem? Com o juiz que não temia Deus e não respeitava homem. Esta viúva, nesta parábola, representa
a fragilidade, representa a dependência de alguém, representa a pessoa vulnerável. Essa viúva, ela pode se dizer que ela pode representar a igreja. A igreja é dependente de Deus. Você e eu dependemos de Deus. Essa viúva, ela pode representar a fragilidade. Eu e você somos frágeis e necessitamos do Senhor. Ela pode representar muita coisa. E essa viúva está com uma situação que ela então procura o juiz. Só que observe, o versículo vai nos dizer ainda que ela procura ele, e procurando ele, por um tempo, ela está indo ao juiz. Não sabemos quanto tempo, sabemos que ela está indo por um tempo. E por um tempo ela está dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ela está pedindo justiça. Ela sabe que o juiz não teme a Deus, ela sabe que o juiz não respeita homem, ela sabe que o juiz muito menos se importa com ela, mas ela não para de insistir em pedir ao juiz que resolva a situação dela. Ou seja, ela reconhece que ela precisa, ela reconhece que ela depende, ela reconhece que se ela não insistir na busca, ela não terá resultado. O não ela já tem, ela agora está correndo atrás do sim da autoridade. Ela está dizendo: Deus, esse juiz, se você trazê-lo para representar Deus, claro que não é, porque esse juiz não teme a Deus e não respeita homens, mas se você quisesse representá-lo como Deus, é como se ela estivesse dizendo: Deus, resolva a minha situação, não sou merecedora, não sou alguém que o Senhor possa olhar, eu sei que o Senhor tem muitas demandas, eu sei que o Senhor poderia atender muitos outros pedidos, mas eu estou reconhecendo que eu sou vulnerável, eu estou reconhecendo que eu sou dependente, eu estou reconhecendo que eu sou frágil, eu estou representando isso diante do Senhor, e estou dizendo: se o Senhor não resolver, ninguém mais resolve, eu preciso que o Senhor resolva, me ajude. Então ela tinha uma situação que só o juiz resolveria. Eu te pergunto, será que aqui nessa noite você não está numa situação que só Deus consegue resolver? Será que você não tem uma circunstância aí, uma causa, que só Deus é que pode trazer a solução que você tanto precisa? Será que aqui nessa noite você não está como essa viúva, diante de uma situação que você sabe que é impossível para você, que você até se esforçou e até tentou de tudo que você podia para tentar resolver isso, mas já fugiu do seu controle, já não está mais dentro do seu poder resolvê-la, e de repente nessa noite você está aqui como essa viúva, precisando que a autoridade suprema, chamada Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, olhe para a sua situação e decida resolver a sua causa. Essa mulher, ela está diante daquele que pode resolver a situação dela. Eu te pergunto, a quem você tem buscado para resolver suas situações? Você tem buscado o conselho em quem não resolve, assim como você não resolve? O que adianta? Você tem buscado olhar para ver se você encontra solução em coisas que não vão resolver. Existem certos problemas, irmãos. A gente dá gabinete pastoral já há alguns anos e aconselhamos pessoas. E às vezes eu falo para a gente que vem se aconselhar em gabinete que eu estou dando junto com a Eliana. E às vezes eu digo: olha, essa sua situação é só Deus. Eu não consigo resolver. Não está em meu poder resolver isso. Se pudesse, já estaria resolvido. Para ver a sua felicidade, eu resolveria. Mas não está no meu poder resolver. Não está no poder de ninguém. Aí às vezes algumas pessoas falam: mas eu falei com fulano, eu falei com ciclano, eu falei com não sei quem. Aí eu digo o seguinte: sabe o que você fez? Você só fez mais pessoas saberem do seu problema. Mudou? Resolveu? Não adiantou nada. Aí pergunto: e para quem realmente resolve, você foi?
Quem? Você falou com ele? Você buscou a ele? Você se rendeu aos pés dele? Você se humilhou diante dele? Você foi e voltou quantas vezes fosse necessária? Veja bem, eu falei, por isso que ainda não foi resolvido. Então essa viúva, ela está numa situação que ela identificou. O que ela identificou? Ela identificou, em primeiro lugar, o problema dela. Ela olhou e falou, o meu problema é um adversário. Qual é o seu problema, você sabe? Qual é o seu problema? Você consegue identificá-lo? O seu problema é o quê? Uma enfermidade? Que a medicina falou que não tem cura? E você vai ter que tomar remédio para o resto da vida? O seu problema é o quê? É um problema financeiro? É uma dívida? O seu problema é alguém da sua casa que não é crente? Alguém da sua família? O seu problema é o quê? É uma carência, de repente, que você um dia quer ter um casamento, seja você espera um namorado ou uma namorada? O seu problema é o quê? É um problema espiritual? Que você quer ser batizado com o Espírito Santo e não é ainda? Que você quer ter um dom específico que você pede para Deus e esse dom não chega nunca? Você quer que Deus te use numa determinada área e ainda isso não aconteceu? Qual é o seu problema? O seu problema é porque você vive caindo em fraqueza de pecado? O seu problema é porque você vive falando mal dos outros? A sua língua coça demais? Qual é o seu problema? O problema dela era um adversário. E ela foi no juiz e disse, eu preciso que o Senhor resolva o meu problema, porque tem um adversário na minha vida. Eu preciso que o Senhor tire esse adversário da minha vida. Eu te pergunto, o que você quer que Deus faça por você aqui hoje? Qual é o problema? É alguém da sua família que antes estava na igreja e agora afastou? O que está acontecendo de fato? Você consegue identificar? Pastor, mas a lista é grande, é tanto problema, não fala nem problema, é problema. É tanto problema, pastor, que a lista é enorme. Não, irmão, sempre tem aquele que é o calcanhar de Aquiles. Sempre tem aquele que dói, aquele é o pior. Os outros a gente ainda tolera, mas aquele problema específico, aquele dói, machuca, aquele incomoda. Sempre tem. Com certeza essa mulher tinha outros problemas também, mas ela foi no juiz levar o problema que ela não conseguia resolver. E Deus está falando aqui nessa noite com essa igreja, traga o seu problema para mim. Para de tentar resolver o seu problema com a sua mão. Para de tentar dar jeitinho para resolver o seu problema. Para de inventar gambiarra para emendar o seu problema. Traga-o para mim. Porque o único que tem autoridade para resolver essa questão sou eu. Degal assai kemen degai. O único que tem poder para dar uma solução nessa situação sou eu, diz o Senhor. Decai a sei, nebai achoi kendegai. Então é para mim que você tem que trazer o problema, diz o Senhor. É para mim que você tem que chorar, diz o Senhor. É para mim que você tem que clamar, diz o Senhor. É para mim que você tem que bater na porta até eu abrir a porta. Levante a mão e dê glória. Legal, astou kendai achai kemai. Traz para mim. Para de levar para A, levar para B, levar para C, levar para D, e nunca isso se resolve, nunca isso muda, e aí cada vez mais você desanima, e aí cada vez mais a sua fé esmorece, e aí a cada dia parece que está mais distante ver a vitória. Por quê? Porque você leva a lugares errados, a pessoas erradas, e o Senhor está dizendo na palavra dele aqui nessa noite, eu tenho o poder para resolver. Só que não é o juiz que vai atrás da viúva, é a viúva que vai atrás do juiz. Às vezes a gente quer que Deus desça do céu para vir atrás de nós.
Às vezes a gente quer que Deus use o profeta, use a irmã, use a irmã do coque, use o irmão sapatinho de fogo, para bater lá na minha casa, ou para ligar no meu telefone, e profetizar, e falar, e me animar. Deus não vai vir atrás de você, é você que vem atrás do juiz. É você que busca, o interesse é seu. É você que vem atrás, é você que vem para o culto de oração na segunda-feira, é você que vem na quarta-feira, é você que vem na teologia, é você que vem na consagração aqui no domingo de manhã, porque em qualquer momento você não sabe, em qualquer momento, de repente, Ele vai dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou resolver essa causa. Observe uma coisa interessante, enquanto ele está pensando se ele resolve ou não, se ele atende ou não, ela está fazendo o quê? O que ela está fazendo? Ela está ela está pedindo, insistindo, ela está batendo, ela não sabe que ele está pensando. Ele não diz assim: mulher, olha só, vai batendo aí, vai pedindo aí, vai insistindo aí, que eu vou pensar no seu caso. Ele não dá nenhuma resposta para ela. Ela não sabe se a porta vai abrir, ela não sabe se a causa será julgada, ela não sabe se vai ser atendida, ela não sabe. Não há essa promessa. Mas o que eu acho bonito é que ela não está atrás dele para ter dele um sinal ou uma palavra de esperança. Ela está atrás dele para que ele se levante e resolva. Às vezes a gente quer buscar a Deus para Deus nos dar palavra de consolo, e Deus está dizendo aqui nessa noite: eu não quero te dar uma palavra de consolo, eu quero resolver a situação. Eu quero resolver isso. Então ela está batendo, e ela não sabe do lado de lá o que está acontecendo, e ele já está pensando: eu acho que eu vou resolver, eu acho que eu vou levantar, eu acho que eu vou atender, e o papel dela está fazendo. Então é assim, moço, você não sabe que dia vai ser, pode ser um domingo, pode ser uma ceia, pode ser um culto de missão, pode ser um culto profético, pode ser uma escola dominical, pode ser uma consagração de manhã, pode ser uma quarta-feira, pode ser uma segunda-feira, você não sabe. O seu papel é vir aqui e bater, de repente vai acontecer. Eu profetizo em nome de Jesus que vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Não desiste não, vai acontecer. Versículo 4. Nós vamos caminhando para o final. E por algum tempo não quis atendê-la. Por algum tempo. Por algum tempo. Talvez não aconteceu ainda, e Deus está falando: é só por algum tempo. Não é para sempre. Lá não está escrito assim: e ele decidiu não atender mais, e ele decidiu que não faria nada por ela. Não, está escrito assim: por algum tempo. Deus está dizendo aqui nessa noite: aguenta, é só por algum tempo. Aguenta, suporta, insista mais, porque é só por algum tempo, porque quando eu me levantar para resolver, eu resolverei de uma vez só. Oh Espírito Santo. Aí ele diz: ainda que não temo a Deus e nem respeito homens, mas eu vou resolver. Verso 5: todavia, como esta viúva me incomoda, me molesta, me perturba, insiste demais, eu vou fazer-lhe justiça. Eu vou resolver a situação, mesmo que seja para eu me livrar dela, mas eu vou dar o que ela está pedindo. Mesmo que seja para eu não ver mais a insistência dela, o choro dela, a importunação dela, mas eu vou conceder o desejo do coração dela.
Aleluia, oh glória, Deus está nesta palavra. Você crê, vai dando glória. Jesus então vai concluir, ele vai para a conclusão, verso 6, versos 7 e 8. E disse o Senhor: ouvi o que o injusto juiz falou? E Deus, que é justo, e Deus que é santo, e Deus que ama os seus filhos e filhas, e Deus que se importa com cada um dos seus servos e servas. Jesus está dizendo assim: um juiz que não tem bondade nenhuma, ele se levanta para resolver. Imagine Deus que tem toda a bondade, imagine Deus que tem toda a perfeição, imagine Deus que ama você, que escolheu você, que separou você para Ele, que você é a menina dos olhos dEle. Imagine Deus o que não fará por um escolhido e por uma escolhida que clama para Ele, que pede para Ele, que se humilha aos pés dEle, que reconhece dependência dEle, que se entrega nas mãos dEle. E o Jesus está falando aqui: se o juiz que não vale nada do mundo resolve dar uma sentença e resolver a situação, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra, que ama a igreja, que entregou Jesus no Calvário por ela, este então, o que é que vai fazer? Quando alguém pedir, quando alguém insistir, quando alguém falar, sabe o que vai acontecer? Ele, verso de número 8, digo-vos, que depressa, Ele vai atender, Ele vai resolver, Ele vai agir. Deus vai agir depressa. Por alguns segundinhos, mãozinha direita, olhinhos fechados, glorifico Deus que vai agir depressa. Exalta o Deus que vai agir depressa. Agir depressa na tua vida, agir depressa na tua casa, agir depressa na tua família, agir depressa no teu trabalho, agir depressa na tua alma, agir depressa sobre a tua saúde, agir depressa sobre as tuas emoções, agir depressa sobre toda e qualquer situação. Te caio e sai cantore mandai achai regai aste plonde carabando que mancho rebandai aste rabacanto ribique assei do cona raia shoikei. Porque você diminuiu glória? Biquanto rebadai aste placai. Porque você diminuiu aleluia? Rebaia caia soekenehai. Porque você diminuiu a adoração? Badaia barabacarape e que te calavacheca mantore mandagaia. Eu não sei se você crê em visão, mas eu creio, e o Senhor está me mostrando. Rebaia cancho condecai. Há um exército de anjos, seia caianai, que está neste momento sendo enviados, rabaia cantonei, para resolver situações, para agir depressa em causas, em problemas, em lutas, em adversidades. Ei, creia, dá glória, fale em mistério se você é batizado com o Espírito Santo, porque Deus está agindo depressa. E o nome dele será glorificado no meio do arraial. A sua insistência vence toda resistência. Eu vou repetir: a sua insistência com Deus vence qualquer resistência do mal.
Segunda frase que você tem que guardar, que o Espírito Santo me deu nessa tarde: a sua fé vence qualquer dúvida. A sua fé passa por cima de qualquer dúvida. Terceira frase que o Espírito Santo me deu hoje para passar para esta igreja: a sua confiança em Deus vence todo tipo de ansiedade. Não tem ansiedade que fique de pé diante de um crente que confia no Deus que serve, que confia no Deus que busca, que confia no Deus que clama. O Senhor manda dizer a esta igreja nesta noite de Santa Ceia: eu estou agindo depressa. Descansa teu coração, porque Deus vai agir depressa. Não desanime, não retroceda, porque é isso que o diabo quer, que você recue, que você dê marcha ré, porque ele sabe que se você desistir, o juiz não se levanta para julgar a tua causa. Pois permaneça firme. E tem mais, essa viúva, ela não tinha o que você tem. A viúva não tinha o que você tem. A viúva não tinha o que você tem. A viúva, sem ter o que você tem, ela não desistiu. Agora imagine você que tem o que ela não tem. Você vai querer desistir? Pastor, o que eu tenho que a viúva não tinha? Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí contigo. O Espírito Santo está aí com você. O Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está com você. E aí quando você for lá bater na porta do Pai, fala: Espírito Santo, vem comigo, entra comigo aqui, Espírito Santo, me ajuda a bater. Quando o braço querer diminuir, Espírito Santo, pega meu braço, faz a batida ser cada vez mais forte, a oração ser mais forte, o jejum ser mais forte, o glória ser mais forte, o aleluia ser mais forte, a fidelidade a Deus ser mais forte. Me ajuda, Espírito Santo. E a Bíblia diz: e Ele intercede por vós. Ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Sabe como que é isso na prática? E eu encerro. Na prática é assim: você está lá na porta, Deus, me ajuda, eu não aguento mais. E o Espírito Santo está assim: ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela, ajuda ela, resolve a causa dela. Você não vai estar sozinho, sozinha. Ele está contigo nessa peleja. Ele está contigo nessa batalha. Ele está contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Quantos recebem esta palavra?